Semana passada viralizou no Twitter, o X, um vídeo de um gerente do Itaú não deixando os clientes saírem da agência. Foi um auê só lá no X. Eu quero com você reagir a esse vídeo e trazer algumas reflexões sobre como tem sido o dia a dia dos bancários, como tem sido o dia a dia dos clientes do banco e saber quem que tá certo nessa história. Não sei se você viu, obviamente que para esse vídeo a gente está ocultando aqui o rosto de todas as pessoas e também fizemos uma leve modificação na voz, porque a gente não quer expor ninguém, a gente só quer refletir sobre esse acontecimento. Vamos lá. Gente, essa mulher está sendo vítima de cárcere privado aqui na agência, não querem deixar ela sair. A polícia, a gente está chamando a polícia. Eu não tenho nada a ver com isso. A senhora também vai ter que apagar quando a polícia chegar. Ninguém tem direito de filmar ninguém aqui dentro. Mas você não tem direito de pedir que ela saia. Ela também não tinha direito de filmar, gente. Ela não tinha direito de filmar. Tá tudo sendo filmado, moço. Tudo bem, quando a polícia chegar, todo mundo tem que apagar os vídeos. Isso não é permitido pela... Bom, essa parte até eu queria saber da sua opinião, tá? Ou da sua opinião, ou se você tiver um conhecimento maior que o meu, eu gostaria de saber. O que eu entendo, tá? Eu posso estar errado nisso aqui completamente. Se você tem uma base legal para isso, por favor, já diga aqui para mim. Eu não posso ser proibido de filmar um ambiente comercial. Não posso. Eu acho, tá? Porque, eventualmente, eu até posso usar essa imagem em um processo para eu me defender, para eu ter ali alguma substância numa eventual defesa jurídica. O que eu não posso fazer, isso aqui eu tenho certeza, é usar a imagem de uma pessoa que eu filmei que não me autorizou. Então, nesse exemplo, a pessoa que filmou, segundo o meu entendimento, não poderia ter subido a imagem, exposto o rosto do gerente e das demais pessoas que estavam lá. Esse é um ponto. Por favor, se você entende mais de direito do que eu, corrija aqui nos comentários, tá? Agora, uma coisa que também eu não posso fazer é proibir você de sair de um ambiente comercial. Isso me parece cárcere privado mesmo. Não, você não vai sair daqui. Peraí, que história é essa? Você está impedindo o direito de ir e vir das pessoas. Então, tem muitas camadas aqui até em comportamento. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Sem apagar os vídeos, não vai sair. Sem apagar os vídeos, não vai sair. Então, eu não posso obrigar você a pagar alguma coisa do seu celular, né? O celular é tão privado, não sei. Vamos lá. Não é direito. Quem são vocês pra filmar, gente? Quem é ela pra filmar, gente? Gente, eu não conheço essas pessoas, mas essa moça não pode sair da agência. Isso é uma coisa que me parece cárcere privado. Eu não sei. E aí, o gerente até falou assim, é lei, talvez seja. Ah, como eu disse, eu reconheço que eu não conheço o suficiente para isso, embora me pareça fazer sentido. Por outro lado, ainda que seja lei, eu não posso querer fazer lei cometendo outro crime. Esse é um ponto importante. Eu não sou advogada, mas tá muito esquisito. Agora a gente vai entender a razão pela qual dessa discussão toda, tá? Gente, A razão pela qual não, a razão dessa discussão estamos toda. aqui no Itaú. Essa cliente está sendo impedida de sair da agência. Simplesmente está fazendo afirmações falsas e está destratando a minha mãe, que é uma idosa. Qual é o caso? O que eles estão acusando vocês? vocês? Um consórcio falso, onde não tem índice legal, a gente não tem liquidez para vender, a gente veio até aqui, a minha mãe idosa foi enganada, ela pagou 14 mil de um consórcio e simplesmente eles não querem resolver o problema, a gente pede esclarecimentos, eles se negam a falar com a gente, eles não olham no olho da gente, distratam a gente e simplesmente a gente ficou aqui nessa fila 2 horas para ser atendida pelo Itaú Uniclass. Bom, eu vou parar por aqui esse vídeo, porque aqui a gente já tem muitas camadas pra gente discutir, né? E eu vou falar sobre o produto, sobre o consórcio, mas antes de falar sobre o consórcio propriamente dito, eu quero falar sobre o comportamento, tanto desse gerente quanto desses clientes. Primeira coisa que eu gostaria que você, que estivesse aqui me assistindo, fizesse um exercício de empatia, tá? O que é isso? Esse gerente que teve esse comportamento é só alguém que está lá defendendo dele, assim como você. Alguém que tem lá os seus problemas, os seus desafios, que é pago para estar lá na agência e resolve problemas o dia inteiro e que recebe pressão de tudo quanto é lado e, puta, nesse momento talvez não tenha se comportado da maneira mais adequada, mas cara, a gente não pode pintar essa pessoa como o vilão da história, porque no final da história ele está lá só para defender a marca do banco e defender o salário dele. Então, aliás,
Como aqui nesse canal a gente fala para muitos bancários, né? Então pode até parecer que essa minha conversa tem um viés, e talvez até tenha. Se eventualmente esse gerente estiver vendo esse vídeo, por favor, entenda que eu me solidarizo com você, porque eu sei como é a sua rotina, eu sei que é difícil, embora, apesar de eu me solidarizar com você, de entender o seu dia a dia, eu não posso concordar com esse comportamento. Mas, no final da história, alguém que só está lá defendendo o dele e muito provavelmente, pelo que eu conheço de bancos de um modo geral, essa pessoa foi lá reclamar de um produto que foi mal vendido, que não foi ele que vendeu. Muito provavelmente não foi ele. Muito provavelmente foi uma outra pessoa no passado, como os bancos mudam muito de agência, hoje pessoa de agência. Então, essa senhora, e aí eu não conheço o caso como um todo, mas a minha leitura é que muito provavelmente essa senhora no passado foi atendida por um outro colaborador que fez a venda errada para ela e agora estourou a bomba na mão dele e aí ele teve que segurar esse rojão e como a gente viu aqui, parece que não segurou o rojão da maneira mais adequada, mas, cara, querer colocar esse cara como vilão é você querer apontar o dedo justamente para o lado mais fraco da história, tá? Claro, e falar em lado mais fraco, a gente precisa olhar também para a situação da cliente. Porque, como eu disse, muito provavelmente ela foi atendida por uma outra pessoa, ou talvez mesmo por esse mesmo profissional, mas que fizeram a venda errada para ela. E aí, eu preciso dizer o seguinte, é muito comum profissional de mercado financeiro fazer a venda errada. Muito comum. É muito comum o profissional de mercado financeiro não se atentar que do outro lado tem um indivíduo, tem uma pessoa, uma idosa que precisa entender melhor as regras e talvez aquele produto não faça sentido para ela. Agora, vamos dar um passo atrás e entender o seguinte. De quem que é a culpa dessa história, dessa confusão toda? Culpado é o gerente? Culpado é a cliente que não prestou atenção? Bom, vamos lá. Eu não sei se você já trabalha no mercado financeiro. Se você já trabalha no mercado, comenta aqui para mim, tá? Se fizer sentido para você comentar. Como é que foi o seu processo de admissão, o seu processo de treinamento lá no banco, na corretora, na cooperativa? Sabe por quê? Porque é muito comum, mas muito comum mesmo, que os bancos, e eu não estou me referindo aqui só ao Itaú, claro que o Itaú aqui é o objeto do nosso estudo, mas eu não estou me referindo só ao Itaú, mas é absurdamente comum que os bancos contratem os profissionais, coloquem os profissionais na linha de frente, dão a esses profissionais metas para vender produtos e serviços, mas não entregam a esses profissionais um treinamento adequado sobre esse produto ou sobre o serviço que ele vai vender. E aí aqui a gente tem um problema que é grave, porque se eu não conheço muito bem o produto que eu estou vendendo, eu vou vender esse produto errado. E aí eu tenho um meta para bater, obviamente, quem aparecer na minha frente eu não conheço o produto, o pouco que eu conheço eu acho que é a informação necessária e vou lá e faço isso porque eu preciso defender o meu, tenho meta para bater e o banco me impôs essa meta. Então, minha leitura, minha percepção é que existe um problema sistêmico, que até me parece que a Anbima se propõe a começar a corrigir isso a partir do ano que vem, porque as certificações da Anbima, a partir de 2026, vai trazer muito mais sobre produtos bancários. As certificações da Anbima, a partir de 2026, você vai estudar consórcio, crédito, cartão, você vai estudar todos os produtos bancários. E isso me faz muito sentido, porque aí o profissional entra na linha de frente conhecendo o razoável para ele poder fazer boas vendas. Tá? Então, o primeiro problema que eu vejo aqui é o banco não entregar para os colaboradores o treinamento adequado e impor a esses colaboradores metas que muitas das vezes são até difíceis de serem cumpridas. Isso é evidentemente um problema. Por outro lado, também a gente precisa entender que é absurdamente comum profissionais bancários negligenciarem o processo de estudo, o processo de treinamento, o processo de aprendizagem. Nos dias atuais, 2025, não dá para você dizer que você não tem a informação sobre o produto que você vende. Vamos pegar aqui como exemplo o consórcio. Cara, aqui mesmo no YouTube, quantas pessoas falam bem, quantas pessoas falam mal de consórcio? Pô, estuda. Você não vai vender o produto? Procura entender todas as regras do produto, porque definitivamente consórcio não é para todo mundo. E aí, agora a gente entra na questão do produto. Mas antes, eu quero trazer para você, profissional, também o senso de responsabilidade com aquilo que você fala. No mercado financeiro, existe uma coisa que é conhecida como assimetria de informações. Assimetria de informações é:
eu, profissional, tenho muito mais informações sobre aquilo que eu faço do que o meu cliente. E é exatamente por conta dessa assimetria de informações que a gente tem conflito de interesses, venda feita de maneira errada para a pessoa errada e tendo esse tipo de confusão. Então, você, profissional, sim, se você não recebeu o treinamento do banco, o banco tem responsabilidade nesse processo, obviamente. Entretanto, você não pode ficar de braço cruzado, porque é você. Nesse caso, esse gerente que se comportou dessa forma, que mais uma vez, como eu digo, me solidarizo a ele, é a imagem dele que ficou rodando no Twitter. Claro, é a imagem da instituição, mas imagina ele ter o rosto passando em um monte de lugar ali. E provavelmente nem foi ele que vendeu o produto errado. Então, para você não ter esse tipo de problema, você precisa dizer, tá bom, qual que é a minha responsabilidade? No meu livro, inclusive, não é para a hora de fazer jabá, mas o nome do meu livro é Sua Carreira é Maior do que o Seu Emprego, tá? Por que tem esse nome? Para você pensar que aquilo que você estuda é para sua carreira, não é para o seu emprego. Você se conhecer melhor os produtos, você vai ter uma boa performance, vai ganhar mais e vai ter um mercado maior para você explorar. Então, não espere que você vai ter todos os treinamentos para que você se dê bem no mercado financeiro, porque você não terá vindo do seu contratante. Mas, se você tiver iniciativa, vontade, você vai ter treinamento para tudo. Você pode se inscrever em cursos, não só da T2, mas vários cursos. Você pode ver aulas gratuitas, você pode ver lives gratuitas de um monte de gente produzindo conteúdo para falar sobre produtos de um modo geral. Não faz sentido hoje você dizer que você não conhece sobre o produto, tá bom? E aí é para você, não é para a instituição. Para você fazer uma venda melhor, para você ser um profissional mais gabaritado e ter um trânsito maior dentro do mercado financeiro. Falei de 2 problemas, falei do problema do banco, falei de problema de alguns profissionais, não são todos. Isso, inclusive, vai ao encontro de quando a gente fala das certificações. Eu defendo a bandeira que a certificação que a gente prepara você aqui é um instrumento para você aprender. Por isso que as nossas aulas eu levo com muita profundidade. Só que tem gente que só quer o atalho. Como é que eu faço? Hoje mesmo, de manhã, eu respondi uma caixinha de perguntas lá no Instagram que alguém perguntou assim: as questões do seu simulado são idênticas à da prova? Porra, claro que não. Não faz sentido isso. Porque eu quero que você aprenda, não quero que você decore. Beleza? Fechou? 2 problemas da instituição do profissional. Agora, vamos falar do consórcio, propriamente dito? Consórcio é um produto mais controverso que existe no mercado. Por que é controverso? Porque se você pesquisar aqui no YouTube mesmo, você vai ver milhares, não sei se milhares, mas pelo menos centenas de pessoas falando mal do consórcio e, portanto, milhares de vídeos. Mas também você encontrará muitas pessoas falando bem do consórcio. O que acontece é que o consórcio, na minha opinião, é um produto mal compreendido e, por ser mal compreendido, é vendido da maneira errada. E estou falando isso sendo eu alguém que já vendeu o consórcio da maneira errada, tá? Sendo alguém que já comprou consórcio pelos motivos errados e perdeu dinheiro, e sendo alguém que já comprou consórcio pelos motivos certos e não perdeu dinheiro. Então, eu posso dizer para você que ao longo desses 20 anos de mercado eu pude entender com bastante profundidade o que é esse mecanismo e dizer assim, não, ele não é ruim em si. O problema é por ser mal compreendido, ele é mal vendido. Primeira coisa, consórcio não é investimento, que fique claro. Consórcio não é um financiamento sem juros, como muitas pessoas dizem, porque não é. Porque você não paga juros, mas paga taxa de administração. Ora, na prática, quando eu vou colocar a mão no bolso, que diferença faz? Só muda o nome? Eu pago também. É importante você ter em mente isso. Se você for comparar, você vai pagar menos do que em um financiamento, muito provavelmente. A depender do seu planejamento, pode ser que num financiamento imobiliário, por exemplo, você pague menos juros do que em um consórcio. A depender do seu planejamento. Tá? Por isso que é bom você entender todas as nuances, todos os produtos e o que eles trazem. Então, primeiro, não é investimento. Segundo, não é financiamento. E segundo, não é, e pelo amor de Deus, bancário, presta bastante atenção nisso, não é uma poupança forçada, como muitas pessoas falam por aí. Ah, é um jeito de você poupar. Não, não é. Sabe o que é uma poupança forçada? Um jeito de você poupar? É você pegar um dinheiro todos os meses e colocar numa LFT. Isso você pode fazer isso programado, inclusive, para debitar da sua conta numa LFT. Isso é uma poupança forçada. Agora, consórcio não. Por quê? Que diacho de poupança é essa que me cobra uma taxa de administração? Tá bom? Agora,
entendendo que não é essas coisas, já fica evidente que consórcio não é para todo mundo. E precisa ficar claro na hora de você falar com o teu cliente e entender a real necessidade dele. Consórcio, será que seria para essa senhora que não pude ver aqui aparentemente a idade dela? Eu não sei. Eu não conheço ela, eu não sei da situação financeira dela, eu não sei quais são os objetivos dela, eu não sei o que ela pretendia na hora que ela tomou essa decisão de fazer esse consórcio, que a filha disse que pagou 14 mil e agora tem 2 para receber, ainda vai demorar horrores para receber. Mas uma boa conversa dá para você entender isso. Pode ser que não seja, mas pode ser que seja. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de que, pelo fato das pessoas não conhecerem as características do consórcio, elas acabam não explorando essa oportunidade que dá para você oferecer um diferencial para um cliente. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui, que até queria que você me dissesse nos comentários se faz sentido. Quando você paga uma parcela do consórcio, tendo ciência que tem taxa de administração, tendo ciência que as parcelas têm reajuste, tendo ciência que a carta de crédito também tem reajuste, que você precisa entender qual é o índice que reajusta a parcela e qual é o índice que reajusta a carta, isso você precisa entender, tá? E explicar muito bem para o teu cliente. Mas quando você paga essa parcela, está embutido nessa parcela o seguro de vida do contratante. Por que que precisa ter esse seguro? Porque consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas, tá, que se reúnem ali em prol de um objetivo comum, aonde todos os meses uma pessoa é contemplada para poder comprar o bem com o dinheiro de todas as outras pessoas e o banco administra isso, por isso cobra uma taxa de administração. Ocorre que para esse grupo funcionar de uma maneira que ele se propõe, não é bom que haja inadimplência entre os participantes. Se alguém para de pagar, vai prejudicar todos os outros participantes. Então, inclui-se esse seguro, assim como tem no seguro de financiamento imobiliário, para dizer o seguinte: olha, participante, se você eventualmente vier a faltar, a sua carta é contemplada, tá? E aí o grupo não vai ficar inadimplente. Só que, olha só, se você vier a faltar, sua carta é contemplada, os seus herdeiros podem receber essa carta e poder comprar um bem, um imóvel. Então, é também uma maneira de você pensar em planejamento sucessório. Se a pessoa não tem patrimônio nenhum, se ela não consegue poupar dinheiro, ela não tem perspectiva de quando ela vai conseguir juntar dinheiro para pagar, para fazer um financiamento, alguma coisa nesse sentido. Ela está avançando na idade, ela não tem onde morar, se preocupa em como vai deixar os filhos caso vá embora. É uma possibilidade. Eu não estou dizendo que esse deve ser a carta na manga que você vai usar para vender o consórcio sempre. Mas é uma possibilidade, você precisa falar sobre isso. Repito, vai servir para todo mundo? Olha, eu arrisco dizer que a maior parte das pessoas não se adequa ao consórcio. Só que ele é vendido de maneira errada, então as pessoas estão aí debatendo muito na internet, que é ruim, que é bom. E no mercado financeiro não existe produto ruim. Não existe. Mas também não existe produto bom. No mercado financeiro existem produtos que atendem necessidades específicas. Ponto final. Que pode ser que, dado o seu perfil, dada a sua capacidade de investir, de poupar, de ter investimento, que não faça o menor sentido para você. Pode ser. Eu até arrisco dizer que sim. Mas sim, há um público que tem perfil para isso e que usa o consórcio do jeito certo. Uma outra forma que eventualmente você pode vender o consórcio é: sim, cliente, tem reajuste da parcela, sim, cliente, tem reajuste do valor da carta e sim, cliente, você não vai ser contemplado logo de cara. Entretanto, cliente, olha só que possibilidade que eventualmente faça sentido, ainda que você já tenha patrimônio, tá? Imagina que você já tem o patrimônio e você quer aumentar o seu patrimônio. Você pode usar o consórcio para isso. Nossa, Thiago, mas eu vou pagar taxa de administração? Você contrata uma carta de crédito, paga parcelas mensais. Quando você for contemplado, que aí você, tendo patrimônio, você pode usar parte do dinheiro para lance, e aí estuda o grupo, qual que é o perfil do lance, perfil de lance daquele grupo, para saber se realmente faz sentido. E uma vez sendo contemplado, usa a carta de crédito, compra um imóvel, aluga. À medida que o seu inquilino paga o valor da parcela do aluguel para você, você paga o valor da parcela, de forma que você vai ter um imóvel onde você pagou metade dele. Isso, claro, pode ser feito também com financiamento imobiliário. Então, são maneiras de você usar um produto, que é muito controverso, mas que para algumas pessoas se adequam. E aí, fica aqui a nossa reflexão enquanto profissionais de mercado financeiro. Qual que é a sua responsabilidade nisso? Tá, eu deixei evidente que o gerente que está nesse vídeo aqui é alguém que, assim como você, só está defendendo dele e assim, eu digo com quase certeza, não foi ele que fez a venda errada. Quase certeza, tá?
foi uma outra pessoa no passado e a bomba estourou na mão dele. Então não dá pra gente crucificar esse cara. A gente também chegou à conclusão de que existe um problema de as instituições entregarem para os profissionais as suas respectivas metas sem dar o devido treinamento. Só que existe também um problema dos profissionais negligenciarem a necessidade de estudar, de aprender para não cometer esse tipo de erro. Porque você precisa entender que do outro lado, talvez poderia ser a sua mãe. Do outro lado, talvez poderia ser o seu pai. Sempre que você estiver atendendo uma pessoa que tem menos conhecimento que você, pensa nisso. Será que se vendessem do jeito que você vendeu para esse idoso, se vendesse para o teu pai, para tua mãe, como você ia se comportar? É isso, fica aqui a nossa reflexão, minha solidariedade, claro, à cliente e à filha da cliente que foi lá, eu espero que elas resolvam isso, provavelmente isso vai ter problema na justiça e vai ficar bastante caro para o Itaú, diga-se de passagem. Fica aqui a minha solidariedade também ao profissional que, na minha leitura, o comportamento dele não foi adequado, mas eu não vou crucificá-lo por conta disso. E uma reflexão, as instituições precisam treinar melhor os seus colaboradores, ponto. E outra reflexão, os colaboradores precisam também entender o seu papel, a sua responsabilidade de também não esperar que o treinamento simplesmente caia do céu. Ah, se o banco não me deu, eu não vou atrás. Porque é o seu que está na reta. Agora, eu queria saber de você, o que você achou de todo esse caso, das coisas que eu disse, se você concorda, discorda. Quero lembrar que você está no canal da T2 Educação e aqui eu falo de mercados e falo de carreira no mercado financeiro, tá bom? Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve para não perder nenhum vídeo. A gente vai se ver no próximo material e estou aguardando o teu comentário. Tchau, tchau.